Enquanto me apaixono, o doutor diz que vai testar todas as substâncias e que Regina está sendo levada para o quarto, mas as próximas horas são decisivas. Renata acorda nos braços do marido, sem entender muito bem o que aconteceu. Jerônimo acorda e procura pela esposa, mas só encontra o vestido dela no banheiro, e rindo, ele diz que finalmente aconteceu o que a moça queria. Renata, que já está fofocando com Adriana, diz que voltou a sentir o Jerônimo de sempre, mas a moça pede que ela não alimente tantas expectativas e conta. Ontem eu estava conversando com Carlos, e ele me disse que essa relação de amor e ódio do Jerônimo só vai acabar quando você confessar seu pecado e seu segredo. Renata não entende nada e quer saber do que a amiga está falando, mas Adriana diz que também não entendeu e quando perguntou a Carlos ele disse que o Jerônimo já sabe de tudo e só está esperando você confessar e assumir seus erros em uma relação que ela teve no passado e que é a causa de todos aqueles males, e só assim Jerônimo vai poder perdoá-la. A moça, que está pelada e enrolada em um edredom, morde o cobertor de raiva, dizendo que, se alguém ali tem que ser perdoado, é Jerônimo que judiou dela desde o dia em que chegaram à fazenda. Esperta, Adriana aconselha a amiga a descobrir que história é aquela de passado, sobre os quais os meninos estão falando, se quiser salvar seu casamento. Marco vai à casa de Honório, em pleno sabadão, e entrega as informações que ele pediu sobre Branca. Honório descobre que a mulher entregou um currículo falso na empresa e Marcos diz que gostaria de investigar mais a executiva, mas, para isso, precisa da autorização do empresário. Na Bonita, é hora do café da manhã. Gonçalo diz que exagerou na comida e teve pesadelos a noite toda. Jerônimo, sendo simpático com o sogrão, pega no pé dele e pergunta se foi só na comida que ele exagerou. Todo mundo começa a rir e Renata se defende, dizendo que não pagou mico. Apenas ficou relaxada por causa do vinho e isso proporciona que as pessoas descubram coisas que estavam escondidas, como os verdadeiros sentimentos. Carlos avisa a galera que a bebedeira tá só começando, pois agora vão percorrer a rota do vinho e entender o processo de transformação da fruta na bebida. Conversa vai, conversa vem, Lázaro aparece para avisar ao patrão que a encomenda dele já chegou e é muito bonita. O capataz sai sem explicar nada e Renata, com ciúmes, quer saber quem é bonita. A galera curiosa vai atrás de Lázaro e, quando a moça sai, dá de cara com sua égua chamada Cigana. Renata agradece ao marido por ter levado sua égua para a fazenda e Gonçalo conta que o genro pediu a ele que desse um jeito de enviar a égua, porque queria que a moça tivesse ali, os seus dois amores. Imediatamente a moça se lembra que essas foram suas próprias palavras, que um dia ela disse ao marido. Geraldo deixa a bola quicando e afirma que a intenção do genro é que a esposa fique ao seu lado para sempre. Renata aproveita o gancho e pede que o marido confirme se é mesmo aquela a sua intenção, mas ele apenas sorri. Constanza vai trabalhar na fundação no sábado e encontra César. Sem jeito, o rapaz se despede, mas a socialite resolve dizer que sente muito a forma como a amizade dos dois acabou, pois fazia muito bem a ela e sente falta. Mas o rapaz não tá afim de papo, e dizendo que gostaria que ela se apaixonasse por ele, mas como não deu, ele tá saindo fora. Na mansão, Roberta quer saber onde a mãe estava no dia anterior, e ela se lembra de quando preparou a seringa com veneno, para dar a Regina. Mas diz que esteve com as amigas, e queriam saber sobre o casamento da filha. Roberta conta que Selena quer que as fotos de Constanza e César sejam destruídas, pois a titia e o rapazola se desentenderam e agora ela tem uma chance com o moço. Josefina se preocupa e quer saber o que a moça sabe sobre Roberta, que, totalmente sem noção, continua folheando a revista que estava lendo e diz, quase tudo. E a Megera se levanta para dar mais uma lição da série, como fazer o mal para os outros sem ser pega, e diz, filha, na vida há uma regra básica, não se deve confiar em ninguém, ouviu? Pedir ajuda aos outros só te deixa fraca, vulnerável. Então, por enquanto, faça a Selena acreditar que você deletou as tais fotos. Depois a gente vê o que faz. Enquanto isso, no hospital, Carla e Inês vão ver Regina, que está lutando por sua vida, depois de ter sido envenenada. Regina consegue abrir os olhos e, mesmo com muita dificuldade para falar, lembra do que aconteceu e de que viu o rosto da mulher que a envenenou, dizendo que era a tal da Josefina. Inês se apavora com a revelação da amiga, mas Regina volta a perder os sentidos. Carla revela ao médico que Regina chegou a dizer quem a envenenou e o doutor sai imediatamente para avisar a polícia. Na fazenda, Gonçalo se diverte com a filha, a égua e o genro, não necessariamente nessa ordem.
Jerônimo e Renata, que resolveram aparecer de par de jarros naquela manhã, fingem que está tudo ótimo em seu casamento, principalmente depois do que rolou entre eles, na noite anterior. Mas o empresário não é bobo. E no meio da conversa, pergunta à moça o que ela quis dizer quando perguntou ao marido se ele queria tê-la ao seu lado. Apesar de tudo, Linhares fecha a rosca, apavorado, sem saber o que a esposa vai dizer. Porém, Renata é inteligente e diz que se referiu a todos os problemas que tiveram que superar para se casarem e ficarem juntos. Para sair da saia justa, ela diz que vai dar uma volta com sua égua pela propriedade, e Jerônimo lembra que o casal tem compromisso mais tarde, pois precisa entregar a colheita das uvas da fazenda, na Cruz do Amor. Gonçalo aproveita que ficou sozinho com o genro e comenta sobre Regina e o acidente de Antônio. O rapaz avisa que vai ligar imediatamente para sua amiga para saber como andam as coisas. Na fazenda ao lado, Aurora aparece de malas prontas e avisa a Augusto que está indo embora e quer saber a decisão dele sobre o assunto. Enquanto Renata se exibe na cigana, Matias resmunga consigo mesmo que, se a moça soubesse que o filho de sua irmã é de Jerônimo, o odiaria, como ele odeia o ex-amigo. No vizinho, a miniatura está uma fera e avisa a Augusto que, se for embora, não volta nunca mais nem para a fazenda, nem para a vida dele. O engenheiro manda a moça não exagerar, pois os dois estão bem como estão, mas Aurora diz que para ela, nada está bem e não aceita mais ser tratada daquela maneira. Sem dizer nada, o fazendeiro saca uma pulseira caríssima de dentro da pasta e diz à moça que a joia pertenceu à sua família, mas queria dar a ela, pois não quer que a moça vá embora. Na bonita, Matilde, revoltada com a felicidade da patroa e com a possibilidade do casal voltar a ficar junto, conta a Lázaro que Renata é a bonita, noiva de Rafael. Na capital, Carla e Inês contam a Antônio que Regina acusou a tal Josefina do seu envenenamento e esclarecem que essa é a mesma mulher que matou Roberto e é suspeita de ter sumido com Regininha. O toureiro se arrepende de ter dispensado os seguranças contratados por Gonçalo para proteger sua noiva e Carla tenta colocar panos quentes. O homem manda Inês ligar para Cantu, pois quer pedir que ele mande uma equipe para proteger a mulher. Mas o médico chega contando que Regina foi envenenada com uma grande quantidade de anticongelante. O médico explica que, além dessa substância, também foi encontrado café. E Carla se recorda de ter levado um lanche para a filha, quando uma mulher estranha estava no quarto de Antônio, dizendo que estava ali para rezar pelos pacientes. Ela conta o que viu a Inês e a Antônio, afirmando que a tal estranha deveria ser Josefina. Encafifada por não ter nenhuma notícia a respeito de Regina nos jornais, Josefina usa o mesmo disfarce para entrar no hospital novamente e verificar como andam as coisas por lá. A assassina aproveita uma bobeira da enfermeira e descobre que Antônio ainda está internado. Enquanto isso, no interior, Alzira conta ao padre que Álvaro foi atrás dela na festa, no dia anterior, e estava tão bravo que ameaçou machucar seu filho. A moça deixa claro que se o médico der uma de esperto, vai acusá-lo de um crime, pois o doutor estava bêbado quando operou Rafael. Mas o médico está mais preocupado em agradar a mulher e acompanha Catarina a uma agência de adoção. Na Bonita, Gonçalo está impressionado com o processo de fabricação de vinho, mas a maior surpresa está na formação de Carlos, que surpreende a todos, quando descobrem que o moço é um enólogo com mestrado na Espanha. Gonçalo aproveita que Renata saiu para tomar um banho e diz a ela que precisa conversar sobre Roberta e Matias. E Carlos, ao ficar sozinho com Jerônimo, avisa ao amigo que pediu a Adriana para convencer Renata a confessar e acabar de uma vez com o inferno que os dois estão vivendo. Na capital, Cantu chega ao hospital e avisa a Antônio que vai colocar o local sob vigilância, mas vai manter seguranças principalmente no quarto dele e de Regina. O toureiro questiona o delegado sobre o sistema de câmeras de segurança do local, para tentar descobrir a tal mulher que Carla e Regina viram em seu quarto, e avisa que quer encontrar a tal Josefina de qualquer maneira. O delegado avisa que vai se encarregar de tudo, mas apesar de ainda não poder dar certeza de nada, o que é certo é que a tal Josefina tem acompanhado a vida de Regina e deve estar diretamente ligado ao atentado sofrido pela mulher. O telefone de Inês toca e é Jerônimo. A mulher sai do quarto para atender, enquanto Josefina, disfarçada e escondida, escuta a conversa. Primeiro, Inês fala sobre o estado de saúde de Antônio e de seu acidente, mas confessa que Regina também está mal e por isso atendeu o celular da amiga, pois na noite anterior tentaram envenená-la.
Passo a passo, Josefina se aproxima de Inês para ouvir melhor sobre o que a mulher está falando e descobre que já sabem que a pessoa que envenenou a fisioterapeuta foi Josefina, ex-amante de Roberto, e que destruiu a vida de Regina. Inês ainda conta que sua amiga recobrou os sentidos por apenas alguns minutos e conseguiu dizer para ela que foi responsável pela tentativa de homicídio. A mulher descobre ainda que Regina não morreu e a polícia está mantendo vigilância do local em tempo integral. Segundos depois, Jerônimo aparece na sala e pede a Gonçalo que o acompanhe até o seu escritório. No banheiro, Renata confessa a Adriana que são atitudes como o que Jerônimo fez ao levar sua égua para a fazenda que a fazem amar o marido cada vez mais, porém não sabe o que fazer. Ela explica que está preocupada com o tal segredo que precisa confessar para ser perdoada, e pede a Adriana que a ajude a descobrir mais pistas sobre a história. Matilde vai levar um suco para Matias, que puxa papo com a garota para saber como é a vida de Jerônimo e Renata na fazenda. Como a garota não consegue ficar de boca fechada, acaba contando que os patrões brigam muito e nem dividem o mesmo quarto. A fofoqueirinha ainda diz que os dois dividiram o mesmo quarto pela primeira vez, na noite anterior, só para fingir para a família que está tudo bem, mas ela jura que os dois não são felizes. E a garota resolve contar ainda que Renata tinha saído de casa e estava hospedada na fazenda de Augusto e revela: ontem, o Ezequiel trouxe as coisas dela para que todos vocês pensassem que eles estão juntos. Mas desde que ela sofreu o acidente, que tá morando na Cruz do Amor. Matias quer saber de que acidente a moça está falando e a garota conta que a patroa capotou a caminhonete, ficou desaparecida, mas Augusto a encontrou e a salvou da morte. Matilde aproveita para aconselhar Matias a levar a moça embora, para evitar que a situação fique ainda mais complicada. Em seu escritório, Jerônimo conta ao sogro o que aconteceu com Regina. Gonçalo comenta que a mulher é um poço de sofrimento e Jerônimo o consola dizendo que, pelo menos, dessa vez, descobriram quem foi responsável pelo envenenamento. O empresário questiona em voz alta quem seria essa tal de Josefina e por que tem perseguido Regina por todos aqueles anos, mas Jerônimo diz que não faz a menor ideia e também não sabe o que Regina tem que possa interessar a essa mulher, que a leve ao ponto de querer eliminar a vida da fisioterapeuta. Pensando alto, Gonçalo diz: a Regina não tem mais o marido e também não tem mais a filha, e se dinheiro fosse o motivo, essa mulher já teria pedido. Eu sinto muito que o Antônio se incomode que eu cuide de Regina, Jerônimo, mas eu vou continuar cuidando. Ele está no hospital e não pode tomar conta dela como eu. Jerônimo agradece, mas pede ao sogro que seja muito discreto, pois sua amiga não precisa de mais problemas. O rapaz sugere convidar Regina para passar uns dias na fazenda, depois que ela melhorar, e Gonçalo, agradecido, diz que o moço pode contar com todo o seu apoio, para Regina e para Renata. Carlos vê Matilde fofocando com Matias e manda a garota para a cozinha. Mas como o moço sai buzina da cara, o agrônomo pergunta sobre o que os dois estavam conversando. A garota mente e dá uma desculpa, só que Carlos não acredita e avisa que se ela não estiver dizendo a verdade, vai se encrencar feio com Jerônimo, que jamais toleraria uma indiscrição. Álvaro e Catarina chegam à fazenda de Augusto para a festa. O médico manda a esposa ir ajudar na casa enquanto conversa com seu sócio e quer saber que horas Jerônimo chega com os parentes. Augusto responde que o inimigo já deve estar chegando e comenta que Gonçalo Monterrúbio ficou muito interessado em conhecer sua fazenda e sua produção. O médico se lembra de ter ouvido o sobrenome Monterrúbio em algum lugar, mas não consegue lembrar quem mencionou. Puxando pela memória, Neves se recorda que foi Rafael quem falou naquela família, pois trabalhou em uma das suas empresas. Augusto diz acreditar que nem Renata nem Jerônimo sabem disso, mas vai perguntar durante a festa. O médico resolve dar uma de engraçadinho e comenta que o amigo queria comprar a bonita para dar de presente para sua futura esposa, que é Renata Monterrúbio, ou seria o homônimo da esposa de Jerônimo. O engenheiro começa a rir e diz que é a mesma pessoa, jurando que algum dia Renata será a sua mulher e será dona não só da bonita, mas também de todas as suas terras. Gonçalo conversa com Constanza ao telefone e pede à irmã para cuidar de Regina durante sua ausência. Renata e Adriana aparecem, e a moça descobre que Gonçalo não sabe onde está Matias. Adriana se dispõe a procurar o rapaz e sai bela e faceira em seu salto-agulha plataforma, campo afora. Renata percebe que o pai está preocupado e quer saber o que é. Ele diz que são pendências que ficaram na capital, mas a moça mata a charada e pergunta se não é por causa do casamento de Roberta e Matias.
Gonçalo confessa que sim e comenta que Roberta confessou que Matias sempre foi o amor da vida dela. E Renata se surpreende. Ela interrompe o pai e conta que a irmã mentiu e a Roberta só está com o Matias para se vingar dela, pois acabou casando com Jerônimo. Mas o empresário defende a moça, porém explica que seu filho vai se casar por obrigação, pois não pode deixar que Roberta assuma sozinha o erro. Falando por experiência própria, Renata diz que um casamento onde uma das partes não está afim pode se tornar num inferno. Preocupado, o empresário quer saber se aquele é o caso dela, e a moça grita que obviamente não, pois é muito feliz com o marido. Adriana encontra Matias, mas enquanto todo mundo sai para festejar, o rapaz fica pensando no que vai fazer com o que descobriu sobre sua irmã postiça e o marido. Na capital, Honório resolve ligar para Branca e diz que quer vê-la imediatamente. Medusa continua achando que está abalando e diz que fica feliz por ele ter se convencido que os dois podem viver um romance maravilhoso, etc. Sem paciência, Honório quer saber onde a mulher está e ela diz que está fazendo compras. Os dois combinam de se encontrar em poucas horas na cafeteria de um hotel da cidade. Na mansão, Josefina tem um ataque de pânico e deve estar toda cagada, pois descobriu que foi descoberta. Sem dizer o motivo, ela só pede a Roberta que chame o Dr. Sintra imediatamente, pois está se sentindo muito mal. Nesse meio tempo, Cantu investiga as câmeras de segurança do hotel e consegue encontrar a imagem da tal mulher acusada de envenenar Regina, porém não consegue ter uma imagem clara do rosto da bandida. Chega o dia do transplante de medula de Andrezinho. Carla percebe que Inês está muito angustiada e a mulher conta que o garoto está fraco por causa da quimioterapia e se o menino rejeitar o transplante, terá poucas chances. Mas, levantando a cabeça, ela diz que não pretende se render. Cantu vai ao quarto de Antônio e conta o que descobriu, mas comenta que o erro da tal Josefina foi mostrar seu rosto a Regina, achando que ela ia morrer, e isso vai ajudar na sua captura. O toureiro pede ao amigo que a mulher seja presa o quanto antes, e o delegado conta que vai fazer isso assim que encontrá-la, pois tem uma pista muito importante que está seguindo. Regina se recupera e o médico assegura que ela não corre mais risco de morte. Ele também diz que o hospital está sendo vigiado pela polícia e ela não está em perigo enquanto estiver ali. Na mansão, Sintra atesta que a mulher realmente teve um ataque de pânico, e isso só acontece em situações extremamente estressantes. O médico explica que, por isso, precisa saber se ela passou por algo assim. Josefina nega e diz que sua vida não tem saído do normal nos últimos tempos. O médico acha estranho, mas não questiona, e apenas diz que vai receitar alguns calmantes. A mulher manda a filha avisar Gonçalo, e ela diz que já deixou recado na caixa postal do celular do pai, e espera que ele retorne em seguida. Honório espera Branca na cafeteria do hotel como tinham combinado. A mulher chega e lasca o maior beijo na boca de Honório. Constanza está passando pelo local e vê a cena.